Mestre que nos fazia apaixonar, né? Nós jovens estudantes de teologia, apaixonarmos-nos pelo problema de Jesus, pelo problema da credibilidade da fé cristã e ainda mais pelo rigor com o qual o Padre Penalva sabia transmitir a teologia, que, a meu ver, a teologia para ele não era apenas um hobby ou uma situação circunstancial de alguém que foi enviado para estudar teologia, que depois deveria ser professor para os outros. Na verdade, eu tenho a impressão que o Padre Penalva vivia a teologia, quer dizer, era algo existencial. A teologia, na vida dele, poderia ser tocada, né, na própria experiência que ele fazia, né, espiritual, evangélica, né, de como ele encontrava as pessoas, de como ele concebia também a experiência cristã. Na sua volta ao Brasil em 1958, estudou música contemporânea com Damiano Cosella, em São Paulo. Adotou, então, Curitiba como sua cidade e ausentou-se por curtos períodos, como entre 1972 e 73, quando foi a Roma para a revisão teológica e fazer um mestrado em composição com Boris Porena no Conservatório Santa Cecília. Em 1986, retornou à Itália para uma semana de música e em 1988 para a Alemanha, como bolsista do Instituto Goethe. E ele falava muito do Porena, né, de quanto ele aprendeu com esse professor. E ali ele vivenciou também as linguagens mais contemporâneas da vanguarda. E ele também vivenciou o fim dessa vanguarda, porque quando ele estava lá em 1973, ele contava sempre, né, que houve uma reunião, um encontro dos grandes compositores da época, Penderecki, Xenakis, Berio, Nono, Boulez, Messiaen e um monte de outros. E eles estavam discutindo ali por que a música deles era tão hermética, tão para poucos, né? Os únicos que ouviam as músicas deles eram os seus iguais, os seus pares. O público não gostava, não queria, não comprava, não ia ouvir, nada. Então eles chegaram à conclusão de que essa música era realmente muito distante das pessoas, uma música extremamente racional. E houve uma opção consciente naquela época de se voltar à velha tradição. Então, não voltar como era, né, ao que era antes, mas voltar a ter referências. Então, se fazia a música, então, a partir dali, ainda com as linguagens da vanguarda, mas voltando para Mahler, Brahms, o ultrarromantismo, né, Berg, que dos discípulos de Schoenberg era o mais próximo ainda a uma ênfase ou uma referência à tonalidade.
Além do sacerdócio, José Penalva foi professor em duas áreas distintas, na teologia e na música. A religião ele ensinou no Studium Theologicum da Pontifícia Universidade Católica do Paraná desde 1953. Contraponto e fuga, música contemporânea e análise estética, ele ensinou na Escola de Música e Belas Artes do Paraná por 4 décadas. Houve um movimento, um grupo de pessoas que se reuniam pelo prazer de ouvir música. E ele, então, o Padre Penalva, reunia essas pessoas e colocava suas gravações, que eram dificílimas de se ter na época também, e explicava para as pessoas. E nesse grupo estavam a Henriqueta, o Dr. Eduardo Garcês Duarte, o Aristides Ataíde e vários outros que acabaram fundando com o Padre Penalva a Promúsica de Curitiba. Ele gostava das coisas antigas, da Renascença, canto gregoriano, e ele gostava de aliar essas coisas com as tendências mais modernas da composição. E como ele foi professor, e notável professor, ele semeou, pode-se dizer, na Curitiba dos anos 60, 70 e 80, talvez todo esse vasto cabedal de professores, compositores que nós temos hoje. Eu acho que é difícil de não ter um que não tenha recebido aulas do Padre Penalva. Além disso, ele viajou para outros lugares e continuou semeando. Então, como ele foi um cara progressista, aliado ao passado, ele conseguiu captar assim uma linguagem, conseguiu construir uma linguagem só dele mesmo, assim, onde ele brincava muito com a música popular e unia essa coisa da igreja. Então é uma fusão assim fantástica o que o Padre Penalva fez. Então ele é um compositor único, essa é a importância dele. A promúsica, ela veio na esteira do que a SCAB já fazia, que era reunir pessoas que pagavam uma mensalidade. Então eles eram sócios da SCAB ou sócios da Promúsica, e essas entidades, com esse dinheiro, promoviam concertos. Uma vez por mês, 2 vezes por mês, e era tudo que se tinha na cidade então, né? Não tinha mais do que isso. Ele ajudou a construir os festivais de julho, eram os festivais internacionais. Tem até discos dessa época, ele trazia professores de fora, o Schnorrenberg, o maestro, esteve aqui, regia-se a 9ª Sinfonia, com coros de 500 pessoas. Foi uma fase muito bonita dos anos 70. Ele ajudou a fundar a Promúsica, que fazia concertos, tinha um coro. Ele criou 3 ou 4 coros aqui em Curitiba. Deu aula em tudo quanto é canto, na Belas Artes, no Estúdio Teológico. Quer dizer, ele é uma pessoa centralizadora, irradiadora de cultura musical. O Penalva tinha essa ligação com a igreja. Quando houve o Vaticano II, ele pensou que era o momento de fazer uma música nova para a igreja reformada, que fosse contemporânea, como dizia as diretrizes do Vaticano. A igreja o censurou por isso, porque a ideia de música nova dele era de música de arte contemporânea, ao invés de ficarem cantando uma música barroca. O kitsch ou barroco, uma música do século XIX, sentimentaloide na igreja. Ele pensou, não, agora vamos fazer uma música de arte contemporânea. A igreja censurou, porque na verdade o que a igreja queria é o modelo Padre Marcelo Rossi, e não era a música da indústria, a música que as pessoas conhecem, não a música feita especialmente e pensada especialmente para a igreja. Houve uma mobilização em Curitiba para permitir que ele voltasse a fazer música, porque a igreja havia proibido mesmo, e que incluiu várias pessoas importantes que foram conversar com o
cardeal, etc, 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 aquelas coisas políticas, para permitir que ele voltasse a fazer música e não tivesse como única incumbência ser padre, que era o que a igreja queria, dizer missa. E ele voltou a fazer música e fez sempre uma música muito importante. Ele era um estudioso, ele lia muito, ele era extremamente informado. Numa época que não tinha internet, ele já sabia o que estava acontecendo na Itália, nesse exato momento, digamos. Ele já sabia o que os compositores contemporâneos, vivos, estavam fazendo fora do Brasil. Numa época que o alcance a uma partitura era impossível. Ele era uma pessoa que já tinha acesso assim, de primeira mão às maiores novidades, do momento. Então ele era uma pessoa incrível, porque ele era muito avante do seu tempo. Ele era uma pessoa assim que tinha uma visão de futuro. Ele era um homem extremamente contemporâneo. Tanto que as composições dele são contemporâneas. A sonoridade da música dele é uma sonoridade contemporânea. Como o Henrique de Curitiba dizia, ele era um dos grandes professores, um dos mais entendidos em contraponto e fuga no nosso país. Então ele elegeu a arte da fuga como a obra que nós iríamos estudar durante o ano inteiro. E por intermédio dessa obra nós iríamos aprender o contraponto. Então, ao invés de estudarmos os exercícios de contraponto, nós estudamos diretamente uma das maiores obras da literatura musical, que é a arte da fuga. Então, eu aprendi contraponto pela arte da fuga de Bach e nunca ouvi ninguém falar que aprendeu contraponto dessa maneira. Sempre vejo todo mundo estudando, pelas regras, mas foi uma experiência maravilhosa, porque nós pianistas tocamos Bach o tempo inteiro. A obra dele para teclado é tão grandiosa que a vida acaba e a gente não consegue tocar tudo, a não ser que seja um especialista que se dedique só a isso. Mas foi muito, muito importante para mim, porque foi um conhecimento que eu absorvi e que certamente me ajudou a entender a música de Bach, a estrutura da música de Bach, o contraponto, a polifonia. E foi assim que eu comecei a estudar contraponto, análise contrapontística, a música polifônica. Então foi o Padre Penalva que me introduziu em tantas matérias importantes que fazem da gente um profissional melhor. Ele não só tinha um talento incrível, um pensamento maravilhoso, mas também ele agia da forma mais ética, mais construtiva, mais positiva, E realmente o conhecimento dele sobre música e também outras áreas que ele trabalhava era tão completo, tão amplo, tão encorajador para as pessoas, que ele aglutinava as pessoas em volta dele só para estarem com ele e aprenderem o que ele soltava mesmo na própria convivência. Então essa experiência que eu tive com ele foi no Madrigal Vocale.